E para analisar os temas que marcam a atualidade, é o meu convidado Marco Silva. Marco, muito boa tarde. Pergunto-te aquilo que muitos perguntam e se perguntam eles próprios por estes dias, que é, vai efetivamente haver uma solução para a Grécia? Isto é, o país não vai deixar-se ou ser deixado cair? Boa tarde, Hugo. Eu acho que não vai ser deixado cair. Só que isto é um braço de força, como já falámos aqui há cerca de 2 meses, quando isto ainda andava no início. Eu referi que seria um braço de força que iria provavelmente partir até pelo lado da União Europeia e não pelo lado dos gregos. Já vimos que os gregos são capazes de ir até ao final do precipício e inclinarem-se mesmo à espera que os outros cedam. E é preciso ter em conta que fala-se muito do que é que a Grécia tem a perder, mas a União Europeia tem muito a perder mesmo. E não é só a banca da zona euro, é o próprio Banco Central Europeu, é as próprias economias da Europa, o efeito de instabilidade que iria ser criado, ou que pode ser criado com a saída da Grécia, é demasiado violento para que seja permitido que a Grécia saia, especialmente de uma forma desordenada, porque a sair... E não é por acaso que ainda há pouco vimos a notícia de última hora do alerta da Moody's, entre outras coisas também a exposição que a economia portuguesa tem a fatores externos ou exógenos. Exatamente, porque a questão não é só nós termos juros baixos neste momento. Temos juros baixos, única e exclusivamente por causa do BCE, mas isso pode mudar de um dia para o outro. A menos que o BCE realmente se chegue ainda mais à frente, o que é certo é que, independentemente do que diz Passos Coelho ao Ministro das Finanças, nenhuma das agências de rating subiram o rating português. Isso é que é o real. E não é apenas por causa das eleições legislativas, como dizia o Primeiro-Ministro esta semana? Claro que não. Aliás, o importante, e eu fiz um apanhado, é o que se passa com a nossa dívida. Isso é que é importante. E os custos da nossa dívida no Orçamento de Estado. Aliás, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos disse e confirmou que a dívida pública portuguesa ainda está em níveis muito altos. Não, o problema é que ela ia continuar a subir e há de continuar a subir. Só para termos uma comparação, e não sou minimamente apologista da política que José Sócrates seguiu, pelo contrário, mas nos 3 anos e meio primeiros de José Sócrates, teve uma média de déficit na ordem dos 7,8. Passos Coelho, nestes 3 anos e meio, tem uma média de 9,6. Em termos de déficit, 9,6 mil milhões. Portanto, muito superior. Portanto, mesmo nos 3 primeiros anos de José Sócrates, a dívida, o déficit... É uma conjuntura ainda assim diferente. Diferente, mas é preciso ver que apanhámos o 2007, 2008, foi a grande crise financeira, o início dela, pelo menos. O porquê? No ano de 2009 é que desabou completamente. 2009 e 2010, eu acho que, sinceramente, era essencial, aí sim, fazer-se uma comissão de inquérito para saber o que é que aconteceu em 2009 e 2010, politicamente, porque não se passa de um déficit de 5,8, por exemplo, para 17 e para 20 em 2 anos. É uma coisa absurda, é completamente fora do bom senso. Estás a sugerir que se mascarou, por exemplo, o déficit? Das duas, uma. Ou se mascarou, ou alguma coisa foi feita porque o dinheiro desapareceu. Eu não vi injetado na economia 15 mil milhões de euros, porque as receitas não caíram isso. Foi a despesa que aumentou brutalmente. E se nós tivermos em conta que José Sócrates iniciou o mandato com cerca de 106 mil milhões de euros de dívida, no final do primeiro mandato acrescentou cerca de 40 mil milhões, em 2 anos apenas, ele acrescenta mais 50 milhões. O que é que os credores, entre aspas, e o mercado, que toda a gente criticou, achavam que iam fazer? Quando, em apenas 2 anos, aumenta cerca de 50 mil milhões de dívida no Estado. Portanto, nós passamos, na realidade, em apenas 8 anos, 9 anos, de 100 mil milhões para 230 mil milhões de euros de dívida, e julgava-se que os credores e o mercado deixavam andar. Não é assim que funciona. Quando nós temos 100 mil milhões e o PIB na altura estava a 175 mil milhões, é que agora o PIB está a 167.
Se caiu e a dívida mais que duplicou. Portanto, é óbvio que se o BCE nos tirasse o tapete, podem ter a certeza que nós íamos para os valores da Grécia e não é os 3% do déficit que nos iam safar. Porquê? Porque nós temos que pensar e temos que debater isto seriamente enquanto nós não tivermos um déficit zero ou um excedente primário que dê para pagar os juros da dívida, então nós vamos estar sempre a criar dívida. O que pode acontecer é o PIB crescer de tal maneira que ela tenha menos importância no Orçamento de Estado, mas ela vai aumentar. E o problema é que isto é um binómio. É muito giro quando a dívida cresce e os nossos juros estão perto do zero, como acontece no Japão. Praticamente é inexistente o aumento de encargos. Agora, quando nós temos um aumento brutal de dívida e os juros estão em valores elevados, é exponencialmente maior os encargos que nós temos e, portanto, não é sustentável. A 1,5 eu acho que é sustentável e com prazos mais curtos, inclusive, conseguimos ir aos 0,2, 0,5. Agora, nós temos que, de uma vez por todas, nos sentarmos à mesa e pensar, nós não podemos ter déficit sequer. Se queremos andar a pagar a dívida, temos que ter excedentes. E é isto que nós temos que falar e nós não falamos disto. O problema é que se fala só em déficit e atingir os 3%, a ideia dos 3% é máximo, não é o habitual. E acho que os países, especialmente do sul da Europa, aprenderam a olhar os 3% como uma zona confortável para estarem. Não, 3% de déficit é criar nova dívida. Portanto, das duas, uma. Ou nós realmente estamos num caminho de forte crescimento económico que não estamos a ter, e, curiosamente, o primeiro ano de Passos Coelho foi o pior em termos de desvalorização do PIB desde o 25 de Abril. Portanto, é importante que isto seja analisado, e da Troika, obviamente. Nós sofremos muito e estamos a sofrer porque retraímos muito em termos de crescimento económico. Nós, neste momento, e agora que vamos ter eleições este ano, ou pensamos num objetivo a médio e longo prazo, ou então nós vamos estar no local da Grécia mais cedo ou mais tarde. Olhando para o plano grego apresentado ontem no Parlamento, ou pelo menos discutido ontem, parece que, e mais uma vez há aqui a questão do fiscal, o combate à evasão fiscal essencialmente, através não só das transações, e nomeadamente a saída de dinheiro do país, mas também o aumento do IVA, a questão das privatizações. Parece que são medidas suficientes para equilibrar as contas públicas gregas, ou pelo menos para agradar aos credores e aos parceiros europeus. Não é, para já não é algo que tenha efeitos imediatos. Essa é a primeira. Ou seja, não é algo que se possa dizer aos credores, nós daqui a 1 ano, 2, vamos ter aqui excedentes brutais, vamos conseguir andar a pagar a dívida. O que os gregos estão a fazer é, basicamente, preencher requisitos para que a União Europeia lhes, para mim, continue a dar dinheiro e continue a ter uma subsistência. E eles, mais cedo ou mais tarde, terão, quase certeza absoluta, os seus intentos atingidos, porque a dívida deles, embora tenha sido cortada, muito cortada, ainda também está em valores insustentáveis, especialmente com os juros que eles têm. Basta lembrar que há 10 anos no mercado secundário está acima dos 11%. Sim, não é impossível, quer dizer, se eles vão ao mercado buscar a 10 anos, então basicamente é um tiro no pé. Aqui claramente tem que haver uma negociação, que é isso, é que o Estado português eu acho que perdeu uma excelente oportunidade de, sim senhor, bater, dar um murro na mesa e dizer, não, os gregos não podem ter tudo o que querem, porque eles é que estão a ser espertos, não fomos nós. Mas nós devemos sentar à mesa, União Europeia, e planear como é que vai ser o orçamento e a gestão do Banco Central Europeu dentro da zona euro. Isto ainda não foi feito. Nós ainda não temos os alicerces do Banco Central Europeu corretamente instalados. E se isto não acontecer, não é a supervisão bancária passar para o BCE que vai resolver o problema. Nós vamos continuar a ter um grande problema de juros no Orçamento de Estado, que é isso que debilita depois o governo poder baixar os impostos. Se nós não tivermos mais consumo privado e público, nós não vamos ter crescimento. Eu acho que, apesar do que Passos Coelho disse no início, acho que hoje é óbvio que se não tivermos crescimento do consumo privado, não vamos ter crescimento económico. É claro. Aliás, não foi só os números que indicaram, o próprio Presidente dos Estados Unidos, a ideia dele, quando se referiu a Portugal, é crescimento económico, não é retração. E
a um item que vale 66% do nosso PIB, é óbvio que nós temos de tomar atenção a isso, e eu acho que os gregos, neste campo, estão bastante mais fortes politicamente. Sabem Mas não que te parece que países como Portugal, se for aberto esse precedente para a Grécia, se, apesar de todas estas imposições, ou se quisermos este bater de pé por parte do governo grego, se mesmo assim conseguir beneficiar de alguma ajuda, que para já tem sido muito pontual por parte do BCE, através do ELA e por parte dos próprios parceiros europeus, mas ainda assim, se houver podemos chamar-lhe um resgate, mas se houver uma injeção de dinheiro na Grécia para a sua subsistência nos próximos tempos, não te parece que países como Portugal possam depois, mesmo sem darem necessariamente esse murro na mesa, possam vir a beneficiar? Não sei, porque... Por uma espécie de, chamemos-lhe, contágio positivo. Eu acho que não, pelo seguinte motivo. Para já, politicamente e ideologicamente, este governo que ainda está em funções não tem essa intenção. Prefere estar completamente separado dessa ideia e fazer sofrer o povo, entre aspas. Porquê? É preciso termos em conta que os gregos já tiveram 2 perdões de dívida. Nós tivemos 0. Portanto, aqui das duas uma. Ou nós realmente caminhamos para uma manutenção dos juros em níveis baixos, que não vai ser eterno. Mas no caso grego, os juros estão acima de 11% e no caso português estão a 1,5%. Exatamente, só o que é que nós deveríamos ter tido, que isso é que é, nós, quando os gregos tiveram o perdão de dívida, nós devíamos ter mantido pelo menos um haircut dos juros. É o mais elementar. Ou então, passado, na altura, em 2011, não é em 2015, que agora só em 2015 é que os juros realmente começaram a cair de uma forma visível. Nós andámos aqui 3 anos a pagar cerca de 24 mil milhões de euros em juros durante estes 3 anos. Para quê? Pergunto eu, para quê? Que se podíamos ter esses juros reduzidos, por exemplo, a metade. É que 3 mil milhões, 4 mil milhões por ano, era tão simplesmente, permitia não aumentar os impostos para os portugueses, reduzir os impostos para as empresas e estimular o crescimento económico. Foi isso que não aconteceu. Portanto, nós não tivemos benesses nenhumas devido ao programa de ajustamento. Os gregos tiveram. Nós só agora é que estamos a ter benesses e porque o Banco Central Europeu realmente está a agir, mas por interesse dos alemães. Não tínhamos dúvidas. Eles é que sabem, eles estão a fazer o jogo deles. Eles estão a agir bem para o povo deles. E o problema é que nós ainda andamos aqui por secções, é povos, não é uma União Europeia na realidade. Isto só está a acontecer, porque como as notícias indicaram hoje, inclusive, estamos num cenário de desinflação. Não é? Que era precisamente isso que te ia perguntar, apesar de termos sofrido uma evolução positiva ainda em terreno negativo, a verdade é que se aproxima de 0, vinda, obviamente, terreno negativo, menos 0,1% face aos menos 0,3%. Ainda assim, e é essa a questão que te coloco e que muitos colocarão, apesar desta evolução menos negativa, chamemos-lhe assim, os dados ainda são preocupantes no que diz respeito à inflação. Claro, e se pensarmos que a meta, ou o objetivo do BCE é ter uma inflação em torno dos 2%, ainda está para lá de 0%, portanto... Sim, e temos que ter em consideração o fundamental, que é o core. E a inflação core caiu dos 0,6 para os 0,5. Portanto, a inflação core é aquela que não conta com os preços de energia, portanto, o petróleo. Em fevereiro tivemos, fevereiro, março, entre aspas, tivemos um rebound dos preços do petróleo. E é por isso que também houve aqui uma melhoria na questão de inflação. Mas o core continua a cair e está em 0,5. Muito depressa, ele cai para valores negativos e, aliás, o que está previsto é para que tenhamos um valor de inflação de 0 para este ano. E passar por 1,6 para o ano, acho muito extremo. Um extremista. Tínhamos que realmente a economia crescer de uma forma bastante mais visível. Mas, no entanto, mais uma vez, nós vemos os dados na Alemanha e estão com um desemprego bastante baixo, neste caso. Em mínimos, a 6,4%. E o desemprego na União Europeia, a média, está nos 11,3%. Nós estamos com 14,5%. Claro, com muita gente lá fora. Se a gente retornasse de novo, disparávamos novamente para os 17%. E é isso que faltou-se pensar numa questão de vamos resolver o problema, vamos corrigir um déficit que, mais uma vez afirmo, em 2010, 2011, era uma coisa simplesmente astronómica e era importante verificar aonde é que foi aquele dinheiro.
Para onde é que foram aqueles 17 e 20 mil milhões de déficit da administração pública em 2009 e 2010? Houve um travão ao fundo aí, mas esqueceu-se que a economia ia sofrer por tabela e não se bateu, deu um murro na mesa a defender os direitos dos portugueses. Porque a questão é muito simples. Nós demos o nosso Banco Central. Nós temos de ter algo em troca. Não é só ter um Banco Central Europeu que faz umas coisitas. Não. Então, e onde é que está a nossa liberdade e o nosso direito de emitir moeda? É preciso ver uma coisa que muito pouca gente fala. Isto foi referido num relatório, num estudo do FMI. O que aconteceu com Portugal, com a Irlanda e com a Grécia foi a primeira vez que um Estado que não detém o controle de emissão da sua moeda foi intervencionado por um plano de assistência. Nunca tal tinha acontecido. Portanto, obviamente que os efeitos não podiam ser expectáveis e previsíveis. Marco, muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas. Fazemos um curto intervalo. Não saia daí.